olha, eu nasci há 10 mil anos atrás. Essa música é do Demo, né? É de Deus. É? Ah, cara, eu Não, tô acho... falando assim, é como se fosse a história de Lúcifer, né? Eu nunca ouvi relatando. assim. Ah, é? Eu nunca ouvi, eu sempre achei Me aquela parece assim, música... um diabo que tá há muito tempo aqui, já viu de tudo e não sei o Eu quê. acho que não era só aquele cara dizendo, olha, eu já experimentei de tanta coisa, É. que é como se eu tivesse nascido. Eu me sinto íntimo de Noé. Isso é É. um negócio muito doido. Eu sei, quando eu estou te narrando aqui, eu estava lá. Mas outra coisa que você falou sobre os Nefilins, existia esse negócio dos antigos viverem bem mais mesmo, Sim. 400, 500 anos? E a ciência de hoje está voltando a provar que isso será possível a 150, a 200, e eu não me assustaria se chegarem a mais tempo. Caramba. Porque houve mudanças radicais na nossa manifestação genética e no mundo que veio depois. Você vê que o mundo onde a longevidade era enorme era o mundo pré-diluviano. Sim. Depois daquele cataclismo, as idades foram Começaram a baixar. diminuindo, foram para 360, começaram a cair, aí ficaram um bom tempo em 150 anos, depois em 120, e aí começou a ficar normal, morrer com 100, 110. E Davi, que é aquele maravilhoso guerreiro de Israel, poeta, músico, estadista e não sei o quê, morreu com 70 anos, porque lutou demais, queimou a vela pelas duas pontas. Com 70 anos ele não aguentava mais segurar uma espada, porque ele ficava com cãibra. Caramba. Então, eu creio, quando eu nasci, a média de idade no Amazonas eram 36 anos. Caramba, só? Uma mulher tinha 12 filhos, perdia 8. Então, tudo isso contava na média de idade. Por outro lado, o meu bisavô, no século XVIII, no século XIX, início do século XX, viveu 104 anos, sem doença, Nossa. com todos os dentes na boca, e morreu porque encheu o saco. Ele fez uma auto-eutanásia lá no Rio Purus. Ele falou, já vi tudo que é mulher, já peguei todo mundo, eu tô cansada, é tudo igual, eu não aguento mais. Ó, tá na hora, eu vou, não me perturbem. Ele deitou numa rede, aceitava beber assim um pouquinho de água que dessem a ele. E ficou esperando a morte. 30 dias. Eu tenho água aqui, se quiser. Ah, não, eu estava só Mas seu copo tá... provando aqui. Ó. Mas o que aconteceu é que 30 dias depois veio uma friagem amazônica, dessas que... Morei lá, morei 2 anos. Lá. Morei A em Manaus. serração vem por debaixo na floresta, pega debaixo da tua rede. Aí a rede chega a ficar molhada. Caramba. E aí ele, naquele processo, ele amanheceu morto um dia. Mas sem queixa, sem dor de cabeça, sem nada. É. Agora, meu avô morreu com 70, muito breve. E meu pai com 80, breve também por causa de um problema, de uma comorbidade. E eu estou com esperança de ir aos 90, se Deus me permitir. Quero que os meus filhos e netos passem dos 100. Já pensou? Tá, pessoal, tem muita gente trabalhando para isso. Para né? isso, é verdade. Mas na contramão também tem o câncer, tem várias doenças degenerativas que ficam brigando para a gente estender isso daí. Especialmente as autoimunes, que são terríveis, né? Mas eu a creio partir que do o momento câncer Eu acho que também está com a os gente dias dele meio é, contados. porque a partir do momento que eles começam a entender mesmo o DNA e todas as coisas, eles começam a prevenir muito antes, né? Quando abriram o genoma humano todo, Eu fiquei aquilo bem ali animado também. foi uma coisa extraordinária. Foi uma vitória da ciência absurda, né? Coisa boa estar aqui contigo, viu? Pô, obrigado. Vamos para as perguntas. O pessoal esqueceu, vamos conversando. O legal, sabe, falar, Caio, é que é o seguinte, eu leio a Bíblia desde que eu sei ler, mas você contando as histórias da Bíblia é diferente, porque você conta de como uma narrativa, como se fosse um filme, é muito mais legal, né? Porque lá as palavras, elas estão encadeadas de uma forma diferente,
Mas você contando essas histórias, são histórias maravilhosas, histórias de Lindas. vingança, histórias de superação, É, de guerra. Cara, você tem tudo na Bíblia, né? tudo. Todas as histórias Todas, possíveis estão lá. todas. E às vezes elas ficam perdidas porque a linguagem te impede de entender É, alguma coisa, né? Um rebuscamento, sei lá, uma é. coisa. E Ou quando você porque os coloca. intérpretes não conhecem o tempo. É, Porque para transformar você isso numa te coisa. contar essas histórias como eu estou te contando, você tem que conhecer, você tem que, no mínimo, ser um cara com uma boa cultura da Idade da Pedra, da Idade do É. Bronze. Você tem que vir entendendo as idades. Isso você aprende na cultura universal, na ciência universal. E uma das coisas nas quais eu mais me especializei na vida foi cultura do primeiro e do segundo séculos. Ah, é? Porque o primeiro século é Jesus. Se É. você entende a cultura da Estava acontecendo Palestina, tudo lá. aí você vai saber que o pessoal adorava cerveja. Ah, é? Muito mais. Eles bebiam muito mais água e vinho do que cerveja. Era a tal da cevita, que eles tomavam direto. Eles tomavam mais do que o vinho ou o vinho mais do que a A cerveja? cevita mais do que o vinho, Ah, porque é? a cevita era mais fácil Tá, de fazer. mais O barato. vinho era mais complexo. Entendi. Mas, por exemplo, se você vê Paulo dizendo a Timóteo, não fica bebendo somente água, bebe vinho. Por quê? Porque as águas do caminho nem sempre eram saudáveis. Ah, era uma coisa de saúde. Saúde, ele vivia com azia, má digestão, Desinteria. desinteria. Então toma vinho, que é muito mais saudável. Aí vem a crentalhada e fica demonizando o vinho, É. demonizando a cerveja. Jesus tomou muito vinho, muita cerveja. A água que ele podia ter bebido, ele transformou em vinho. E por que essa obsessão da igreja em relação à sexualidade, assim? Não pode isso, gay não vai pro céu. Por que que essa... Você acha que é um tipo de controle? É um tipo de... Aquele trabalho em cima da culpa? Por que que eles se No apegam fim, tanto? no fim é controle. É? A culpa é mídia, mas a finalidade é controlar. É manter tipo, todo mundo dependendo da igreja, do venham até a sacerdote, mim, eu sei o que é, pode e o que não da pode. interpretação sacerdotal ou pastoral. Entendi. Mas você vê que Jesus nunca tocou nesse assunto. É, Estava cheio de gente que dava bunda ali. prostituta, imagino que devia ter homossexual pra caramba. Claro! Desde Todas sempre. as gerações humanas produziram pelo menos 10% de homossexuais. Você vê relatos de guerra, né? Os homens tinham os César. amantes. Né? César era o amante de todas as esposas e a esposa de todos os amantes. Ah, é? Era como ele era designado. O cara voltava para Roma, ó, Sentava. comia tudo que é mulher de senador, de não sei o que. Agora escolhi o soldado mais gostoso, Mais viril. tanto para ele comer o soldado como o soldado pegar ele. Que doideira. E então é isso que se chamava de fornicação, de tudo que não prestava. No Novo Testamento, nos Evangelhos, Tem alguns trechos que o pessoal usa, né, pra condenar. nos Evangelhos não, porque Não? Jesus não diz Qual que era o absolutamente trecho que eles nada usam? sobre homossexualidade. Ah, é? Não usa nenhum. Jesus não. Você vê Paulo, Ah, tá. que era um cidadão romano, judeu, cidadão romano, criado como fariseu, e que ele diz que quando ele usa a expressão de que os efeminados não entrarão no reino dos céus, por aquela lista ali, ninguém entra também, porque Quem tá mais junto com os efeminados? os irados também não Ixi. entram, os zangados também não entram. Ou seja, o que ele está dizendo é que ou é graça ou você está fora. Entendi. E Jesus não disse nada sobre isso. As prostitutas ou meretrizes, ele acolheu, elas se sentiam em casa, elas o acolhiam e ele ia, ele as amou e as fez discípulas dele.
ele ensinou os discípulos dele a não serem intolerantes com ninguém, agora apanhou até não poder mais. Tem o lance do atira a primeira pedra. Não, que- e a coisa dos fariseus que diziam ele come com prostitutas, É, ladrões, meretrizes, se diverte, faz os caras rirem e tudo mais. Agora, devia ser muito louco acompanhar esse cara, né? é uma Imagina. vida insuportável. Viver Jesus hoje já torna você um cara insuportável no meio religioso. É verdade. Quanto mais a minha vidinha vai chegando mais próxima das práticas dele, a minha liberdade alcança o que ele ensinou, mais os religiosos ficam alucinados, porque isso relativiza o poder da religião. Então, por que te bate em tanto? É por causa disso? Claro. De você relativizar tudo que eles colocam como Dogmas, alicerces axiomas, morais, e que se eu não encontro em Jesus, para mim não existem. E tudo é controle, né? E tudo é controle, tudo é medo Medo. e tudo é dinheiro. Porque o medo também é um estímulo para a doação, a indulgência e o negócio com Deus, de qualquer que seja a natureza. De modo que é uma mecânica da religião muito bem feita. Para, no fim, o cara... Gerar medo, esse medo deixa a pessoa dependente de um direcionamento que gera mais medo e essa engrenagem roda, né? Nunca você tá... Porque a ideia era, eu vou te curar, eu vou fazer uma coisa e você vai lá e anda e você... E você não você precisa vira um ir para lugar nenhum. Você é o milagre. Você é a palavra. Você é a palavra viva, como Paulo diz, a carta viva de Deus. Aí não, hoje em dia, se o cara disser, eu gostei disso, então vai para a minha igreja e fica frequentando, porque se você faltar, você vai se desviar e aí o diabo vai te pegar. Ainda tem mais um diabo que vai te pegar. Abre brecha, a tal da brecha. Então, querido, isso tudo é uma balela. O evangelho é verdade, Jesus está vivo.